noite, meninas e meninos do nosso canal. Gente, no vídeo de hoje, iniciando mais um vídeo de janta aqui pro canal. Janta simples, do dia a dia, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês, eu já comecei a cozinhar, coloquei minhas beterrabas aqui dentro, pra cozinhar na panela de pressão, porque todo mundo sabe que beterraba é muito duro, né? Eu lavei elas, coloquei na panela de pressão só com água e com a casca, tá? Aqui, meninas, ó, eu tenho um feijãozinho, ó, que já tá de molho, já foi escorrido pra mim cozinhar. Como eu só tenho essa panela de pressão, como todo mundo sabe, a minha outra não tá boa, eu vou cozinhar a beterraba pra depois fazer meu feijão. Vai ser um feijão simples, porém eu tenho uma carninha aqui assada, de contrafilé. E aí, como ela tá assada e não vai ser pra janta, eu vou também colocar ela no meu feijão, gente, fica delicioso, tá? Vou temperar junto com vocês uma bisteca pra gente jantar também, tá? Só vou pegar aqui. Ó, meninas, já lavei, tá? Minha bistequinha. Tem lugares que fala carré, né? Pra mim é bisteca aqui em São Paulo, mas acho que é no Rio, né? Me digam aí nos comentários, no Rio fala carré, né? Aí eu acho uma delícia, carré, bistequinha. Gente, Anny, com quem que você vai temperar? Eu vou temperar, gente, com um pouquinho de antecedência, né? Porque vai pegando todo o tempero, todo o sabor. Vou temperar com alho. Vocês sabem que eu gosto de comida bem temperada, né? Eu sempre falo isso. E quem me acompanha sabe, assim, que eu gosto de comida com bastante tempero, bastante sabor, né? De preferência temperos naturais, né? Nada muito industrializado. Esse alho, tá? Amassar bem amassadinho aqui, 2 dentinhos de alho. Aí, gente, ó. Alho, vou tentar passar esse alho em todas elas, tá? Alho, vinagre, tá? Ah, e eu lavei elas, então estavam no tapoé com água e vinagre, tá? E lavei na torneira pra ela sair, né? Se é bom a gente lavar tudo bem lavado, né? E carne, então. Vou colocar sal, tá? Lembrando, gente, que sal é a gosto, tá? E como é uma carne que vai ficar aqui marinando, pegando sabor, o sal, ele vai concentrar, então, o ideal é não pôr muito sal, tá? Mesmo assim, eu vou pôr mais um pouquinho. Vou colocar, gente, um pouquinho de colorau. Deixa eu só lavar minha mão aqui, gente. Vou colocar um pouquinho de colorau, gente. Eu gosto de comida com cor, sabe? Eu não gosto de comida branca, então eu acabo temperando bem. Tá nesse potinho de fermento, tá, gente? Mas aqui é meu porta-tempero, é isso aí. Vou colocar, gente, um pinguinho só de pimenta do reino. Vou botando bem... Ixi, isso aqui é fermento. Vou pôr também, meninas, ó, um pinguinho de orégano para dar sabor. E aí, gente, ó, o negócio é com a mão mesmo, tá? Ó, a gente vai, ó, com a mão mesmo, passando todo o tempero nessas bistecas, tá? É pra todas elas ficarem com tempero. E aí, gente, vou deixar aqui, ó, marinando tudo no tempero. Deixa eu lavar minha mão mais uma vez. E lembrando, gente, que tempero é a gosto, tá? Vou deixar marinando. E aí, quando eu for fritar minhas bistequinhas e pôr meu feijão no fogo, eu volto com vocês, tá? E você pode até temperar essa bisteca com antecedência de um dia pro outro pra fazer um almoço, tá? E provavelmente nesse vídeo, quando esse vídeo for pro ar, eu já vou ter colocado o vídeo de um bolo e eu vou estar com a mesma roupa, tá? Mas é porque eu tô gravando no mesmo dia, tô gravando 2 vlogs, então aproveito. Tem dias que eu gravo 2, 3 vídeos de receita, sabe? Eu aproveito o dia que eu tenho coisas pra fazer, gente. Dia não, noite, porque já é noite aqui. Eu acabo aproveitando e saio gravando tudo que eu tenho pra gravar, viu? Então eu já volto, você não sai daí, me esperem, que eu já volto aqui com a finalização não, né? O início da minha janta. Fazendo a continuação aqui da minha janta, gente, mudei minha beterraba, tá? Coloquei nessa outra panela de pressão. Essa panela de pressão é um pouco ruim, porque eu tenho que pôr uma faca, né? Ela não pega a pressão direito, mas senão minha janta vai sair muito tarde, né? E agora eu vou colocar meu feijãozinho pra cozinhar aqui. Eu costumo já dar uma temperadinha no feijão antes, tá? Então já vou refogar o alho.
Coloquei um pouquinho de óleo, porque minha banha acabou. E meninas, corram lá no canal, porque tem vídeo novo, viu, gente? Tem um vídeo de um bolo de prestígio, tá? Uma adaptação minha, feita com as coisas que eu tinha em casa. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Pra vocês verem, gente, que dá pra gente adaptar tudo com as coisas que a gente tem em casa, tá bom? Dê uma força, assiste o vídeo até o final, tá? Não só o meu, mas todos os amigos, né? Acho que não custa nada, às vezes o amigo se esforça tanto pra gravar um trabalho, então vamos prestigiar. A gente gosta tanto quando vem prestigiar o nosso, né? Por que não a gente prestigiar o do amigo também, né? E jamais, gente, nunca, nunca na vida eu vou num trabalho de um amigo pra não assistir o trabalho completo. Eu acho isso eu acho uma falta de respeito. Então, assim, Anne, eu assisto do começo ao fim. No tempo que eu tô no serviço, gente, chega a notificação do trabalho de amigo, eu coloco lá pra rodar. Eu não tenho tempo de estar lá sentado assistindo, mas o trabalho de amigo roda do começo ao fim. Aqui, gente, ó, vou refogar o alho. Bem refogadinho. Gente, vou acrescentar, ó, esses pedacinhos de contrafilé, tá? Que eu já tenho aqui assadinho, fritinho. E vou pôr no feijão, gente. Se vocês tiverem alguma carne assada, claro, que não seja frango, né? Por exemplo, vai um contrafilé, costelinha de porco, bisteca. Gente, fica uma delícia no feijão. Meu alho já dourou. Vou acrescentar aqui, ó, a carne. Aqui o meu feijão. Já vou acrescentar aqui dentro também, ó. Vou acrescentar, gente, a água fria, tá? Ai, Anne, você não coloca água assim, água fervendo? Não. Água fria mesmo. Eu já tenho um arrozinho pronto, vou fazer uma salada de alface e tomate. Vou fritar uma bistequinha deliciosa aqui pra gente. E eu não coloco sal, tá? Vou acrescentar, gente, um pouquinho de colorau, tá? Caiu bastante, mas é só um pouquinho. Que era pra colocar, mas caiu mais do que eu gostaria. Tá bom. Vou fechar, gente, minha panela de pressão, tá? E daqui a 20 minutos eu destampo pra ver como que tá meu feijão. Aí eu volto a mostrar pra vocês. Gente, vamos colocar minha bistequinha pra fritar, né? Já desliguei minha panela de pressão pra ver como que o feijão tá. Já separei ali uma saladinha cheia de molho já pra fazer saladinha de alface e tomate, tá? Uma janta, gente, bem simples mesmo, assim, sem nada demais. Aqui, ó, minha saladinha de beterraba ficou pronta. Meu filho ama, gente. Meu filho, ele come salada de beterraba assim, ó, sem nada, sabe? Assim como se estivesse comendo um morango. Tanto que ele gosta, viu? Aqui, ó, minha bistequinha, ó, já pegou todo o sabor. Vou colocar 3 pra fritar. Pronto, eu vou deixar fritando aqui, tá? Meninas, ó, já saiu a pressão do meu feijão, tá, ó. Aí, olha que cor linda que ele tá, gente. Ainda não está cozido. Mas eu tirei a pressão, gente, porque a gente gosta muito de repolho. Eu tenho aqui esse pedacinho de repolho. Vou pôr também dentro do meu feijão, tá? E esse feijão vai mais ou menos uns 15 minutinhos pra ficar feito. Deixar minha bistequinha fritando. Quando ela estiver pronta, eu volto com vocês. Enquanto isso, eu vou fazer uma saladinha deliciosa. Tá bom? E aí, ó, gente, com a minha salada, ó, deixei aqui de molho na água com vinagre, ó, pepino, tomate e alface, tá? Então, eu vou já começar a cortar minha saladinha aqui. Vou passar vocês pra cá.
Gente, minha cozinha é tão pequenininha. Tão pequenininha. Nossa. Miniatura. Mal pra mexer direito aqui. Já lavei na torneira e deixei na água com vinagre, tá? Mas mesmo assim, eu costumo ainda dar uma relavada neles, tá? Eu gosto de ficar pequenininho, tá, gente? Aí tem gente que vai falar assim, ai, Anne, mas sai a vitamina do alface, não sei o quê. Ai, gente, é que eu gosto assim, então vocês fazem na casa de vocês do jeito que vocês gostarem, tá? Aí você não vai fazer arroz? Gente, eu tenho arroz pronto. Não vou fazer arroz porque eu tenho arroz pronto. Eu tenho purê de batata. Tenho macarrão também ainda na geladeira. Então eu não desperdiço comida, a verdade bem é essa. Então eu só fiz o feijão, a mistura. Tô fazendo aqui uma salada. Eu tenho também um refogadinho na geladeira também. Então eu não desperdiço. Então eu tô fazendo feijão porque não tinha. E a mistura também porque não tinha mistura pronta. E a gente vai comer o arroz, vai comer o refogadinho, o purê, tá? Então, eu vou cortando o tomatinho. A Pablo tá dançando. Eu vou tirar também um pouquinho dessa salada pra mim levar pra minha marmitinha de almoço de amanhã. Tão bom salada, refogadinho na comida, né? Porque ajuda. Porque marmita não é uma coisa gostosa, mas se você leva um refogadinho, uma salada, né, gente, já ajuda. Vou aqui terminando a minha salada, então quando a minha comida estiver pronta eu volto só pra finalização agora, tá bom? Não, tô vindo aqui agora, ó, finalizar minha janta, gente, ó, o feijãozinho, ó, gente. Que delícia, ó, com os carninhos dentro, tá vendo? O repolhinho, ó, se desmancha, ó, a gente aqui em casa ama repolho. Vou mostrar pra vocês as bistequinhas, ó, gente, ó, bem fritinhas. Se vocês quiserem colocar uma cebolinha, pode colocar cebola, né, em rodelinhas. A gente não gosta, então ficou assim. Vou mostrar pra vocês, ó, vou mostrar minha saladinha pra vocês. Aqui, meninas, ó, minha saladinha de beterraba, tá? Que eu fiz. Ai, coloquei até mais. Aí eu fiz também, gente, ó, uma saladinha de alface, tomate e pepino, tá? E esse, gente, foi meu vídeo de hoje. Essa foi minha jantinha de hoje. Gente, esse foi meu vídeo de hoje. Essa foi minha janta, tá? Ó, tudo delícia por aqui, tudo muito gostoso. Agora já esquentei aqui um arrozinho. Tô esquentando o purê, vou esquentar os leguminhos que eu também tenho aqui prontinho e vou jantar. Esse foi meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É uma janta simples do dia a dia. Fiquem todos com Deus, tá bom? Até o próximo vídeo.